Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu sei que quando a gente termina a graduação, ou então a gente já tem um certo tempo no mundo do trabalho, a gente pode ficar um pouco perdido sobre como que a gente pode progredir na nossa carreira. Então fica aí que esse vídeo é para você, que eu vou te explicar de forma detalhada exatamente o que é e do que se trata o programa de mestrado. Mas antes da gente começar, eu quero te pedir para tocar no sininho aqui e seguir o nosso canal, porque ele ajuda muito, porque você acaba ajudando muito a gente a crescer. A principal característica do programa de mestrado é que, primeiro, ele é um programa de pós-graduação. Então, o primeiro critério para que você consiga fazer o mestrado é concluir a graduação. Na verdade, é a única coisa que você precisa. Às vezes as pessoas pensam que precisam, por exemplo, fazer primeiro uma especialização e depois fazer um programa de mestrado, mas na verdade você não precisa. A única coisa que você precisa é ter o seu título de graduação. E aqui cabe a gente começar a diferenciar principalmente o que é uma pós-graduação, uma especialização e o que é um título de mestre, o que é um programa, o que é um programa de mestrado. A gente tem algumas modalidades de pós-graduação no Brasil, uma que a gente chama de módulo stricto sensu e outra de lato sensu. Quando eu falo de lato sensu, eu falo de uma especialização que ela é basicamente horizontal. Ou seja, você terminou uma determinada graduação, no meu caso eu sou enfermeiro, terminei minha graduação e fiz uma especialização, por exemplo, na área de urgência e emergência. Eu fico habilitado para atuar exatamente naquela área específica. O mestrado, ele é um programa do tipo stricto sensu e a finalidade dele é te dar uma ascensão agora vertical. Perceba que é completamente diferente. Ele tem uma duração aproximada de 24 meses e todo programa de mestrado ele precisa obrigatoriamente ter sido chancelado e aprovado pela CAPES. E cabe aqui um conselho muito importante para você. Não faça, sob nenhuma hipótese, nenhum programa de mestrado que não tenha sido aprovado e reconhecido pelo MEC. Conheço muitas pessoas que tiveram muitos problemas e não conseguiram validar seu diploma. Imagina você terminar seu curso de mestrado, que tem a duração de 2 anos, como eu falei para vocês, e depois desses 2 anos você simplesmente não poder utilizar o seu título de mestre para fazer um concurso, então para ser remunerado por isso. Dada essa diferença e vocês compreendendo que o mestrado ele é um programa basicamente stricto sensu que te dá uma ascensão, eu falei para vocês que ele tem uma duração básica de 24 meses. Só que, diferentemente da especialização, onde normalmente você só precisa chegar na instituição e fazer sua matrícula, para o mestrado você precisa passar por um processo seletivo. Esse processo seletivo, ele acaba tendo algumas características peculiares. Alguns programas, por exemplo, pode ter prova escrita, tem um anteprojeto de pesquisa que você vai precisar construir para que você consiga fazer esse processo seletivo, até porque durante o programa você vai precisar defender uma dissertação, você tem a entrevista, você tem o currículo. Isso varia de programa para programa, mas basicamente, na grande maioria dos processos seletivos, sobretudo nos processos seletivos para a área da saúde, a gente tem basicamente a construção do anteprojeto, a entrevista e a prova de títulos. Essas são as etapas que normalmente você costuma percorrer durante o processo. Teve um determinado período em que a grande maioria das pessoas que faziam, em que o mestrado ele era destinado exclusivamente para aquelas pessoas que queriam ser professor. Exclusivamente para aquelas. Ou seja, porque até então a gente só tinha uma modalidade de mestrado, que era o mestrado acadêmico. E ele tinha a finalidade de te transformar e te tornar um professor. Qual que é a finalidade dele? Dentro do programa de mestrado acadêmico, tinha muito mais discussão filosófica. O profissional que estava lá fazendo esse mestrado, ele poderia fazer um projeto sobre qualquer temática no âmbito filosófico, muitas vezes que não era nem replicável diretamente com a prática profissional, né? Você pesquisava um problema social e através disso você tinha conclusões sobre aquilo, você conseguia dissertar sobre aquilo e se tornava mestre naquela área específica. Porém, com o tempo, começou-se a perceber a necessidade de abrir espaços para que profissionais que estivessem diretamente ligados ao mundo do trabalho pudessem cursar o mestrado. Aí que surgiu a outra modalidade que a gente chama de mestrado profissional. E essa é direcionada para aqueles profissionais que já estão no mundo do trabalho, porque ele vai precisar fazer uma pesquisa totalmente aplicada ao desenvolvimento de alguma tecnologia, de alguma ferramenta específica, para melhorar o seu campo
o seu campo de trabalho. A escolha para fazer o mestrado, ela acaba sendo uma escolha muito pessoal, mas eu te garanto que vale muito a pena fazer. Talvez esse não seja exatamente o seu momento profissional para fazer, mas eu tenho certeza, tenho convicção que você vai chegar no seu momento, porque trata-se de um campo de alta valorização profissional. Quando a gente faz, tem muitas vantagens quando a gente faz o mestrado, sobretudo no campo de maior respeitabilidade dentro do trabalho, maiores salários, que é aquilo que no final de tudo a gente acaba buscando, principalmente se você quer ter uma carreira de professor, ou então você quer se tornar uma pessoa que seja muito mais competitiva no mundo do trabalho. Bom, gente, essas foram algumas observações que eu tinha para trazer para vocês sobre o programa de mestrado. E eu queria que vocês me dissessem aqui nos comentários se você pensa em fazer o mestrado, qual programa de fato que você quer fazer, para que a gente possa dialogar.